chamo Ângela e em nome das professoras Angélica Lira de Araújo, da UEL, e Andréa Lacombe, da UNC e Colégio Manuel Belgrano, damos as boas-vindas e registramos os nossos agradecimentos a todas as pessoas que encaminharam trabalhos para o eixo temático EJE e Sociologia, Desigualdades e Violências na América Latina, Políticas e Práticas Sociais em Tempos de Pandemia. No primeiro subeixo, intitulado Marcadores Sociais da Diferença e Práticas de Pertencimento, temos 4 trabalhos. O primeiro trabalho, intitulado Projeto Mobilanc, Práticas Sociais e Linguísticas a favor dos direitos humanos da educação migrante na Paraíba. 2 apresentadoras e 1 apresentador da Universidade Federal da Paraíba. Alice Torreão da Fonseca, Sabrícia de Andrade dos Santos e Alex Augusto Silva Filho. O segundo trabalho, Políticas Públicas e Gestão nos currículos das licenciaturas da UEL no contexto da pandemia, uma problematização sociológica. O apresentador é do curso de Ciências Sociais da UEL, Leonardo Augusto Campos. O terceiro trabalho, a participação e acesso de estudantes à educação em tempos de pandemia, segundo professoras e professores da educação básica do Estado do Paraná. O apresentador é do mestrado de Sociologia da UEL, Luiz Gabriel Ramiro Costa. O último trabalho desse subeixo intitula-se Educação em Direitos Humanos na América do Sul, Argentina, Bolívia e Brasil. A apresentadora é da PUC Paraná, Tainá Tamires Silva de Oliveira. Nossos agradecimentos a todas as pessoas que encaminharam os seus textos para esse eixo temático no 5º GIBA e vamos apreciar os debates. Olá, meu nome é Alice Fonseca e eu sou voluntária no projeto de extensão Mobilang UFPB, Mobilidade, Cidadania e Plurilinguismo, onde eu e 2 outros voluntários gostaríamos de explicar e apresentar a evolução desse projeto, que foi realizado com tanto amor e carinho por todos os envolvidos. Bem, tudo começou quando a nossa atual coordenadora, Ângela Munhoz, percebeu o grande fluxo migratório para a cidade de João Pessoa e encontrou o projeto de pesquisa Mobilang na Universidade de Brasília, coordenado pela professora Sabine Gorovitz, onde se pegou a complexidade e a abrangência dos temas teóricos e as aplicou em extensões práticas. Foi assim que nosso projeto foi criado, ainda em 2019, com a intenção de trazer ações práticas para os imigrantes que chegam ao Brasil, mas principalmente aqueles que se estabelecem no estado da Paraíba e que encontram uma grande dificuldade, na verdade uma grande barreira linguística e também cultural. Olá, meu nome é Sabrícia Andrade, tenho 20 anos e faço parte do projeto de extensão Mobilang UFPB. Este projeto busca prestar assistência de comunicação inclusiva por meio da formação e disposição de um banco de mediadores linguísticos e culturais, que acompanhem e auxiliem a população migrante nos sistemas de prestação de serviços públicos, como por exemplo na área da saúde, questões de trabalho, assistência social e também na assistência jurídica. E nas ONGs, fomentamos também a ideia de haver espaços de diálogo e ações em prol do acesso aos direitos linguísticos para contribuir à efetivação do exercício dos direitos humanos dessa população. E também não podemos esquecer das ações dentro da própria universidade, pois, através desse projeto, podemos ter diálogos com a população acadêmica sobre temas que muitas vezes não são discutidos em sala de aula. Para que tudo isso aconteça, os acadêmicos envolvidos participam de formações e capacitações sobre os aspectos linguísticos e culturais práticos fundamentais
para atuar na tradução e interpretação em uma perspectiva plurilingüe. Além disso, são realizados eventos na faculdade ou em outros locais para promover ações diversas envolvendo o plurilinguismo e a cidadania. O projeto pode engajar os alunos e, ao sensibilizá-los, podemos tê-los como agentes da mudança em nossa sociedade. O nosso projeto está ligado também aos outros dois pilares da universidade, o ensino e pesquisa, além da extensão, claro, pois realizamos ações de ensino de língua espanhola para funcionários das ONGs, além da capacitação dos mediadores linguísticos. Hola, me llamo Alex Silva, soy estudiante y participante del proyecto Mobilang. Por fin, podemos hablar de algunos logros obtenidos en el proyecto en los últimos tiempos. Con el objetivo de hacer un mejor servicio para la población migrante, buscamos una formación constante del banco de mediadores lingüísticos y culturales, sea de manera presencial u online. Hemos estado trabajando y estudiando en los últimos 6 meses en el curso de interpretación comunitaria, donde aprendemos más sobre las prácticas de la mediación. En el curso son abordados también en los espacios de diálogos temas relacionados a los procesos migratorios y principales dificultades encontradas en Brasil. Además de eso, hemos estudiado también sobre los procesos administrativos para que así podamos trabajar en instancias como ONGs, Defensoría Pública de la Unión, Policía Federal, etc. Con el fin de reducir las desigualdades, el perjuicio, la xenofobia, el proyecto Mobilang ha estado promoviendo acciones prácticas e intervenciones como campañas solidarias, actividades, traducciones que contribuyen con el acceso a los derechos lingüísticos, clases gratuitas y también consultas administrativas para la población migrante. Todo esto para que haya una sensibilización de la sociedad y para que podamos proporcionar espacios de encuentros y diálogos interculturales, para que al final los migrantes sean integrados, acogidos de verdad. Muchas gracias por la atención. Pessoal, tudo bem? Sou Leonardo, sou graduando do 4º ano em Ciências Sociais pela Universidade Estadual de Londrina. Eu sou orientando de iniciação científica da professora Ângela. A professora Ângela coordena aqui na universidade o projeto Problematização Sociológica dos Processos de Institucionalização da Política de Formação Inicial e Continuada de Professores de Educação Básica e de Ensino Superior em 5 instituições estaduais de ensino superior do Paraná. Dentro deste projeto que nós desenvolvemos a minha pesquisa de iniciação científica, políticas públicas e gestão nos currículos das licenciaturas da UEL no contexto da pandemia, uma problematização sociológica. Bom, sobre a pesquisa. É uma pesquisa documental que busca investigar os resultados da Resolução 02 de 2015, onde são definidas as diretrizes curriculares nacionais para a formação em nível superior e para a formação continuada. Dentro dessa resolução, o foco da pesquisa está no artigo 13, onde se determina a inserção dos componentes políticas públicas e gestão da educação. A partir disso, a proposta dessa pesquisa é investigar como esses componentes aparecem nos 16 projetos pedagógicos dos cursos de graduação e licenciatura da Universidade Estadual de Londrina.
Preciso dizer aqui que, infelizmente, a gente vem passando por uma crise sanitária a nível mundial. Em março deste ano foi declarada a pandemia da Covid-19. Como resposta a essa situação, o CEP, Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão da UEL, promulgou o Ato Executivo número 22 de 2020, que dispõe sobre a suspensão das atividades presenciais na UEL. Eu chamo a atenção para essa situação porque é em decorrência deste contexto em que a pesquisa está inserida que se apresenta um objetivo que talvez não fosse o foco do trabalho. Esse objetivo é averiguar de que maneira a universidade passará a vincular as políticas públicas de saúde nas atividades curriculares de pesquisa, ensino e extensão pós-pandemia da Covid-19, problematizando como estes componentes afetam a iniciação à docência. Agora que eu já contei um pouco sobre o objetivo da pesquisa e o contexto em que ela está inserida, eu vou trazer aqui para vocês um pouco do que a gente espera dos resultados e impactos dessa pesquisa. Se debruçando nas discussões sobre concepções de currículo, docência, planejamento e gestão da educação, a pesquisa pode auxiliar na ampliação das reflexões e nas ações coletivas pela democratização das políticas curriculares das licenciaturas. Pode também estimular ações de apoio aos projetos e programas de incentivo à docência ou ainda repercutir nas políticas públicas na educação básica, fortalecendo as organizações coletivas pela consolidação de políticas direcionadas às diferentes modalidades de ensino, como a educação indígena, especial ou a educação no campo. De outro modo, os dados colhidos na análise dos 16 projetos pedagógicos de licenciatura da UEL podem contribuir com os docentes na medida em que possibilitam a ampliação da compreensão da organização das licenciaturas no Paraná a partir da segunda metade de 2015. Então, a partir dos resultados desta pesquisa, é esperada uma revisão das pesquisas na área da formação docente, se atentando para a relevância dos componentes curriculares, políticas públicas e gestão da educação nos currículos. Pode-se dizer, portanto, que a inserção dos conteúdos curriculares de políticas públicas e gestão da educação nas licenciaturas deve contribuir diretamente na maior participação, significação e assimilação do papel social desses conteúdos, sobretudo para aqueles que estudam educação. Dessa maneira, é esperado que a pesquisa auxilie na reflexão sobre uma gestão democrática e sobre o planejamento de políticas públicas, de modo que se garanta uma educação pública, universal e de qualidade e que leve em consideração as demandas da sociedade, pensando nas consequências do isolamento social, das mortes e das desigualdades a serem aprofundadas com a situação da pandemia. Sim, se o licenciando compreende a indissociabilidade entre pesquisa e ensino, conseguindo assimilar os conteúdos programáticos de políticas públicas e gestão da educação, ele vai ser capaz de investigar a escola e propor novas práticas no campo educacional que correspondam aos desafios da atualidade, transformando o cotidiano onde ele está atuando. Cabe dizer que a formação em licenciatura significa uma formação integral que compreende a comunidade educacional como um todo. Por isso, além do ensino, é necessário compreender a gestão e as políticas públicas como um campo de investigação. Nessa perspectiva, é preciso que a iniciação à docência prepare os estudantes para a participação na gestão da educação, de modo que seja possível assimilar a natureza das instituições educacionais como um todo. Um dos autores que eu utilizo como referência nessa pesquisa, o Luiz Fernandes Dourado, ele diz o seguinte: rever a formação pedagógica requer a articulação entre as políticas educacionais e as concepções de formação enquanto processos de construção coletiva. Bom, para encaminhamentos finais, eu gostaria de trazer um plano de fundo que acompanha toda a pesquisa. Foi dito que o contexto da pesquisa é um contexto de pandemia e que isso vai deixar, e já vem deixando, uma acentuação nas desigualdades sociais. Mas é importante levar em consideração que essas desigualdades já existiam. E essa é uma característica que, infelizmente, faz parte da realidade da América Latina e especialmente do Brasil. Isso porque, devido a uma série de fatores, as políticas neoliberais caem com um impacto fortíssimo na nossa realidade. Por isso é importante compreender a educação como um direito fundamental, um direito que impulsiona a efetivação de diversos outros direitos. Ou seja, a gente precisa compreender a educação como uma política pública social de responsabilidade do Estado, mas que não é pensada somente por ele. A partir do momento em que fazemos essa leitura, a gente consegue visualizar uma série de contradições dentro das políticas neoliberais pensadas para a educação por meio de políticas curriculares. Uma dessas contradições, por exemplo, é a cobrança que se tem das universidades no que diz respeito à construção de novos conhecimentos que possibilitem e orientem a construção de políticas públicas que auxiliem em qualidade pedagógica e retornem, de alguma maneira, esses conhecimentos para a sociedade.
Isso acontece mesmo com os constantes cortes de verba para pesquisa, permanência e fomento de novos projetos. Eu acredito que foi apresentado brevemente alguns pontos da pesquisa. Espero ter contribuído com todos aqui no evento. Muito obrigado. Olá, meu nome é Luiz Gabriel Ramiro Costa, sou estudante regular do programa de pós-graduação em Sociologia da Universidade Estadual de Londrina, da turma de 2019, e tenho pesquisado o tema da educação e pobreza, o tema da relação entre políticas educacionais e políticas de pobreza. Bom, este evento do GIBA, acompanhando as aulas remotas que foram ministradas, me chama a atenção para pensar este momento que estamos vivenciando. É um momento que é colocado à sociedade o distanciamento social, pelas organizações internacionais vinculadas à saúde. E esse isolamento social, ele chega à educação, porque as crianças, adolescentes e jovens, bem como os professores, gestores das escolas, eles são colocados que o ensino tem que ser o ensino tem que ser ministrado de modo remoto, até por conta do contexto. E isso gera algumas propostas, algumas questões e alternativas relacionadas ao acesso à educação e participação. A gente sabe que no Brasil, principalmente, historicamente, o tema de participação e acesso à educação vem sendo discutido, principalmente está garantido na nossa Constituição Federal, artigo 205, o direito à educação colocado pelo Estado, direito garantido pelo Estado da educação às novas gerações, e com essa pandemia a gente passa a ver como esse direito vem sendo colocado, como esse direito ele vem sendo desenvolvido ou propiciado para as crianças, jovens e adolescentes. Quais são as condições para que isso seja executado, realizado? Pois bem, essa é a proposta de artigo de trabalho que submeti, que fiz uma submissão ao GIBA, para pensar esse direito de acesso e participação à educação neste contexto de pandemia. Até porque a educação ela não parou totalmente, ela só fechou as escolas para não ter aglomeração, só que as aulas elas continuaram via remoto. Estou falando aqui da experiência do estado do Paraná, onde no começo da pandemia saíram resoluções resoluções normatizando essa mudança de ensino remoto e autorizando essas novas formas de ensino remoto. Verifica-se que aqui o Google Classroom foi utilizado até para ministrar essas aulas, organizar as atividades, ter contato com os estudantes. Diante disso, a gente pensa um caso prático, pensa essa prática dos professores que estão ali em linha de frente para atender os estudantes, de como está acontecendo, como que esse trabalho vem sendo executado, como está acontecendo o contato dos estudantes. Eu me amparo aqui para discutir um pouco dessa realidade, pensando a pesquisa da APP Sindical de Londrina, que teve participação também de grupos de pesquisa da UEL relacionada à educação e às ciências sociais,
que colocaram a ver principalmente a condição de trabalho dos professores, né, o adoecimento dos professores também, bem como o acesso, né, dos estudantes ao ensino, né, a modalidade de ensino, a participação dos estudantes ao propor as atividades propostas pelos professores. Bom, essa é uma pesquisa que tem muitos dados, dados no sentido de ver essa realidade. É uma pesquisa com 596 questionários, né, pesquisas com perguntas abertas e fechadas. Lá você encontra muitas respostas deste momento. Inclusive está disponível no site da APP Sindicato de Londrina 2 relatórios publicados. O que eu trago aqui é uma sistematização de alguns dados, principalmente de 2 perguntas. Uma é uma pergunta que traz, né, a participação dos estudantes, e a outra é uma pergunta que coloca se o ensino remoto poderia substituir o ensino presencial. Bom, entrando já nos dados, né, a pesquisa ela mostra que cerca de apenas 24% dos estudantes eles participam, eles devolvem as atividades, né, aquelas atividades que os professores propõem. Os outros ou devolvem ou têm dificuldade de participação. Olhando para entender quais são os motivos maiores assim que afetam essa participação, a gente entra naquela pergunta que eu disse sobre se o ensino remoto poderia substituir ou não o ensino presencial. Percebe-se que os professores, em sua maioria, falam que não, né, que o ensino remoto não substituiria as aulas presenciais. Poderia ser um complemento, mas não substituiria. E ali você tem uma justificativa para essa resposta da baixa devolutiva das atividades. Em um primeiro momento, você vê que tem a questão econômica, afeta o acesso das atividades dos alunos, bem como a adaptação à plataforma, né, ao Google Classroom. Então, isso são 2 pontos enfatizados ali, que mostra que o ensino remoto escancara, né, demonstra as dificuldades que os alunos têm, né, os estudantes têm de acesso à educação. Então, para concluir, essa pesquisa, pensando neste trabalho, ela demonstra os desafios colocados, principalmente aos estudantes, de acesso à educação e participação, né, e dos professores também, de manusear as ferramentas e ter contato com as demandas. Muito obrigado. Eu sou a Tainá, estudante de Pedagogia da Pontifícia Católica do Paraná. A pesquisa, aqui denominada Educação em Direitos Humanos, América do Sul, Argentina, Bolívia e Brasil, tem origem nos diversos casos evidenciados nos últimos anos pela mídia sobre a violação dos direitos humanos nos países da América do Sul. Segundo a ONU, os direitos humanos são direitos inerentes a todos os seres humanos, independente de gênero, de raça, de nacionalidade, etnia, de religião, idioma ou qualquer outro status. Inclui-se como um direito humano o direito a uma vida digna, o direito à liberdade, a liberdade da escravidão, a liberdade de qualquer tipo de tortura, liberdade de expressão, de opinião. Inclui-se também o direito ao trabalho, o direito à educação e acesso a esses direitos sem nenhum tipo de discriminação. Essa pesquisa está vinculada ao curso de pós-graduação em Políticas Públicas e Educação em Direitos Humanos, em parceria com um curso de pós-graduação em Bioética da Faculdade
Pontifícia Católica do Paraná. Buscaremos, através dessa pesquisa, analisar e problematizar as políticas públicas elaboradas, desenvolvidas e implementadas em países do Mercosul e como eles seguem as diretrizes internacionais da Unesco sobre uma educação em direitos humanos. A primeira etapa da nossa pesquisa acabou se delimitando aos países Argentina, Bolívia e Brasil. Entendemos a educação não só como um direito fundamental, mas também como um instrumento de mudança social. É através da educação que conseguimos desenvolver sujeitos conscientes de seus direitos e sobre o seu papel na sociedade. Quando há informação, há também uma transformação. Segundo a Unesco, uma educação em direitos humanos deve ampliar o acesso das crianças aos seus direitos. Então, ela não é só ensinar as diretrizes dos direitos humanos, mas é também instrumentalizar, possibilitar que essas crianças garantam os seus direitos e apliquem esses direitos no seu cotidiano. A nossa pesquisa ainda está em processo de andamento. Teve início agora em agosto de 2020 e nosso primeiro contato com os documentos que norteiam a educação nesses países da América do Sul, notamos que existe uma semelhança entre eles em relação à obrigatoriedade e à gratuidade do ensino primário de educação, né? Então, assim, na Argentina, o ensino primário atende as crianças dos 6 aos 12 anos, na Bolívia, das crianças dos 6 aos 13 anos, e no Brasil, dos 6 aos 14 anos. Tanto na Bolívia quanto na Argentina, utiliza-se o termo ensino primário. O Brasil utiliza o termo ensino fundamental, anos iniciais. Então, para fazer essa nossa análise, para conseguir estabelecer essa comparação e identificar nas políticas, nas orientações da Unesco sobre uma educação em direitos humanos na América Latina, nós vamos delimitar a pesquisa, então, a essa etapa do ensino. Nas próximas etapas da nossa pesquisa, nós vamos, então, identificar nesses documentos as recomendações que a Unesco coloca como uma educação efetiva em direitos humanos e bioética para a consolidação de uma sociedade justa, igualitária, a todos os sujeitos que nela estão inseridos. Então, a nossa pesquisa, ela é necessariamente isso. Futuramente, nós vamos estender a pesquisa também para outros países da América Latina. E espero que vocês gostem, entendam e queiram também se aprofundar e entender um pouco mais sobre como direitos humanos é importante para não só na América Latina, mas como em qualquer lugar, para desenvolver sujeitos críticos, conscientes sobre os seus direitos, sobre a sua individualidade, sobre as suas subjetividades, que consigam desenvolver autonomia para viver em sociedade. Muito obrigada. Até a próxima. Então, para finalizar, nossa gratidão a todas as apresentadoras e apresentadores do eixo temático Desigualdades e Violências na América Latina,
Políticas e práticas sociais em tempos de pandemia. Excelentes trabalhos que depois poderão ser lidos nos anais do Quinto Giba. Continue apreciando os textos e apresentações desta quinta jornada Brasil e Argentina. Muito obrigada em nome das organizadoras desse eixo temático.